Essa loucura da rede digital. É preciso que a gente aprenda a separar o joio do trigo, o que é mentira e o que é verdade. Porque a minha mãe dizia quando eu era pequena, a mentira voa, a verdade engatinha. E é assim mesmo. E vocês sabem que nesse país tem uma fábrica de mentira. Tem uma fábrica e todo dia você vê a quantidade de mentira. Por exemplo, tem uma mentira que diz que eu já morri, eu sou um clone. Você viu que esse dia eu subi uma rampa correndo? Isso não é o Lula, esse é um clone. O Lula já foi. Eu sou o quinto Lula. Ah, Deus queira que eu seja o sétimo, oitavo, décimo Lula, porque eu quero viver até 120 anos. Eu tenho direito. Dizem que o céu é muito bom. Quem quiser minha vaga pode pedir que eu tô. Eu quero viver aqui na Terra mais um pouco. Eu quero viver aqui na Terra. Então, eu vou precisar que vocês também tenham esse desejo de ver muito se cuidar. Quem é que levanta de manhã e anda 1 hora? Quem é que faz alongamento? Sobretudo a gente tem que cuidar das pernas. Porque essa barriga da perna aqui é o segundo coração da gente. Se a gente não fizer exercício com a perna ficar sentada na sua favela, não sei lá, ou no computador só mexendo assim, a gente vai durar pouco, cara. Eu vou fazer 80 anos dia 27 de outubro. 80 anos. Eu digo para todo mundo aqui, eu hoje tenho mais resistência física do que quando eu tinha 65 anos de idade. Hoje eu consigo correr. Hoje eu consigo andar 6 quilômetros, 30 minutos a 6 quilômetros por hora e 30 minutos a 8 quilômetros por hora, sem cansar. Eu consigo fazer porque eu me cuido, eu quero viver muito. E eu queria que vocês fizessem isso. Levante, andar de manhã, vai comprar pão a pé, sabe? Não vai de carro, vai comprar pão a pé. Pega sua mulher de domingo, seu marido, e dê uma voltinha com ele, anda um pouquinho. Sabe? Estica as pernas, faça um alongamento, cuide-se. Porque daqui a pouco você está entrevado na cama. Para que a gente serve entrevado? Para nada. Então eu não quero me entrevar. Eu qualquer dia vou subir a rampa do Palácio correndo para ver quem é que vai me acompanhar. Então o jeito é o seguinte, se prepare para a seguinte questão. Um mandato do Lula incomodou muita gente. 2 mandatos incomodou muito mais. 3 mandatos, muito mais. Imagina se tiver o 4º mandato, como é que eu vou ficar? Eu lembro, doutor Cláudio, e posso dizer isso de cátedra, não tem lugar nenhum do mundo que tenha a qualidade dos dentistas que tem o Brasil. Lugar nenhum do mundo. Nem os Estados Unidos da América, com a arrogância deles, tem a qualidade de dentista que nós temos. E eu falo isso com muito orgulho porque eu fui a Portugal defender os dentistas brasileiros. Em Portugal, o cara não faz um curso de dentista, ele faz um curso de medicina. E ele faz a especialidade dele em 1 ano só. E ele então vira dentista, um dentista meio mequetrefe, porque só 1 ano. E os brasileiros que estavam lá, que eram um bom dentista, trabalhava de bagrinho para eles. Eles contratavam, terceirizavam o brasileiro, e os brasileiros faziam o trabalho que nem bagrinho no porto. Sabe aqueles caras que não estão do porto, ficam lá na espera que chega um navio para carregar. Quando chega o navio para carregar, eles são chamados, ganham muito pouco. O dentista nosso era assim. Eu fui no meu primeiro mandato como presidente de Portugal, e nós conseguimos fazer um acerto para que o dentista brasileiro adquirisse o direito de serem cidadãos dentistas e eles passaram a trabalhar, então, com consultório próprio. E assim, eu fui adquirindo experiência com a questão da saúde odontológica nesse país. Uma vez eu tinha um ministro da Agricultura, ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo, que foi participar de um congresso de propriedade rural de pequenos na Alemanha. E ele fez uma revista maravilhosa, bonita. E no meio da revista tinha uma capa com uma senhora bonitona, devia ser filha de italiana ou de alemão no Rio Grande do Sul, ou Santa Catarina, com a bochecha bem vermelha, sabe, sorrindo. E de perto dela um monte de plantas, de coisa que ela tinha colhido, alface, pepino, cenoura. E do lado dela, um senhor negro, alto, sorrindo, sem nenhum dente aqui na boca. Eu chamei o ministro e perguntei, escuta aqui, por que você colocou essa fotografia desse senhor negro sem dente? Você acha isso bonito? Você acha isso bonito, cara? Isso é fotografia para você colocar representando o Brasil no exterior, um cara sem dente e ainda negro? Você não acha que isso é preconceito? Eu lembrei do Joãozinho 30. Quem gosta de miséria é intelectual. Pobre gosta de coisa boa. Eu falei para ele, você pode anular essa revista, joga essa página fora e faz uma foto de um cara com dente. E aí, eu resolvi criar o Brasil Sorridente. A ideia de criar o Brasil Sorridente era fazer com que essas ambulâncias fossem ao local mais longínquo, onde as pessoas não têm dentista, e mesmo na periferia da grande cidade.
Porque às vezes a gente pensa que a miséria está só longe. Às vezes ela está vizinho da gente e a gente não enxerga. Não é todo mundo que mora na cidade que tem dinheiro para pagar um dentista. Não é todo mundo. Então, se você procurar na periferia de Sorocaba, você vai encontrar gente morando aqui no centro de Sorocaba que tem problema odontológico, tem problema de dente e não tem dinheiro para tratar. É para isso que serve o nosso serviço. É para tratar de todas as pessoas, mas preferencialmente a gente pegar aquelas pessoas que não podem gastar. Uma pessoa que ganha pouco, que está aposentado, que precisa fazer uma prótese nova, é para isso que a gente serve. Porque nesse país os mais jovens têm que aprender uma lição. Teve ano aqui nesse país, nos anos 70, em que em muitos lugares desse país os candidatos a prefeitos, a governadores, levavam uma cesta de dentadura pronta. Uma cesta. Chegava numa região, chamava as pessoas que não tinham dente e ia pedindo para as pessoas experimentar como se fosse um sapato. 38, 39, 44, está apertado, está folgado. Ora, não era possível a gente permitir que uma pessoa escolhesse uma prótese como se fosse uma coisa trivial. Ou seja, para você usar a prótese, tem que ter um molde. Aquilo é delicado. Você tem que experimentar uma vez, duas vezes, morder, experimentar, morder. Às vezes muita gente não acostuma, dorme colocando a dentadura dentro do copo d'água. Vocês que têm pai, mãe, avó, sabem disso. Então o que faltava, na verdade, era tratar as pessoas apenas com respeito. Porque as pessoas mais humildes desse país não querem ser tratadas com luxo, a gente quer ser tratado com respeito. E ter dente na boca. Uma vez eu recebi uma delegação de trabalhadores sem terra que tinha um acampamento no Porto de Suape. E nós sentamos na mesa para conversar, eu coloquei uma tigelinha de castanha de caju e todo mundo comia e um cara não pegava. Eu perguntei para o cara, você não gosta de castanha? Senhor presidente, eu gosto. Mas a minha boca, abre a boca, não tinha um dente. Eu não posso mastigar. E o cara que não tem um dente, ele não mastiga carne, não mastiga castanha, não come amendoim, não sorri, tem medo de mostrar a boca. Ou seja, garantir que essas pessoas tenham acesso ao mínimo necessário, é preciso que a gente saiba mais do que fazer pontes ou viadutos. É preciso que a gente saiba fazer aquilo que o povo necessita. Carinho, aconchego e tratá-lo com o amor que eu fiz tratar. Porque tem muita gente que não sabe que isso é necessidade. Tem muita gente que não se dá conta, sabe que não faz falta. Até acha bonito. Nossa, que moça bonita sem dente. Olha, alguém pode ser bonito sem dente? Não é possível. Não é bonito, não é moral, não é decente. Não para a pessoa, para o Estado que deixa a pessoa ser daquele jeito. Para o Estado. Então o que nós queremos é provar que é possível tratar esse povo com o mínimo de decência, com o mínimo de respeito. Mas tem gente que não gosta que a gente faça isso. Tem gente que não gosta porque quando um governo como o meu gasta não, investe 400 bilhões de reais para fazer política de inclusão social, tem gente que não gosta. Tem gente que acha que esse dinheiro deveria estar na especulação. Os banqueiros, para quem gasta dinheiro com pobre? Esse Lula é um pobre, dentista, pobre querer. Agora o mais de especialidade que nós estamos fazendo, agora tem especialidade. A minha agonia, e o Padilha sabe disso desde 2012, é que as pessoas mais humildes aqui de Sorocaba, eles conseguem numa UPA, eles conseguem no UBS, eles conseguem fazer a primeira consulta. Aí quando ele faz a primeira consulta, o médico fala, olha, o senhor está com o coração, o senhor está batendo fora de ritmo, então você precisa procurar um cardiologista. Aí a mulher sai do consultório do médico, vai na secretaria da UBS, olha, o doutor disse que é para marcar um cardiologista. Aí a moça, olha, filha, hoje vai no computador, olha o computador, olha, só daqui 10 meses. Aí a pessoa volta para casa com problema no coração, para esperar 10 meses ela vai. Chega lá, é atendida, até com um sorrisinho da atendente. E ela fala, olha, eu vou no cardiologista, vai no cardiologista. Ele fala, puxa vida, você tem que fazer uma... Como é que é, Padilha? Ecocardiograma. Você tem que fazer uma ressonância magnética. Aí, cintilografia, essas coisas todas. Aí a moça sai do consultório do especialista, a doente vai lá e fala para a mocinha do balcão, olha, ele pediu que eu fizesse uma ressonância magnética. Aí ela vai no computador, olha, só daqui a 10 meses, um ano. Aí a pessoa volta para casa na expectativa de que a doença vai melhorar e ela vai estar viva daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos.
Então eu tinha uma obsessão, nós precisamos garantir a segunda consulta e a máquina imediatamente, para que as pessoas não morram na expectativa. Antes as pessoas morriam porque não tinha remédio. Quantas pessoas pegavam a receita, não tinha dinheiro para comprar na farmácia, colocava a receita no criado, colocava a receita embaixo do travesseiro, sabe? Ou no guarda-louça e morria sem poder comprar o remédio. Nós criamos a farmácia popular. E hoje nós entregamos 41 remédios dos mais delicados de graça para as pessoas. Então isso é construir um país chamado soberano. Eu vou no médico, ele pede um cardiologista, eu tenho que ter lá uma semana, 10 dias, mas eu tenho que ter rapidez. Aí o médico pega uma máquina, eu tenho que ter rapidez. Se eu quiser salvar a vida, se eu quiser apenas enterrar, sabe, deixa lá, faz que nem o benzedor, mandava eu colocar algodão com álcool no dente, porra. Meu dente ia ficar bêbado e eu não ia curar meu dente. O dente ficava dançando na boca, sabe? Então essas coisas é que faz a diferença entre governar e cuidar. Porque a palavra correta não é governar, é cuidar. Eu quero cuidar desse país. Por isso que o presidente americano não dê palpite aqui, porque aqui cuidamos nós. Aqui cuidamos nós. É por isso que muita gente fica implicando, porque a gente cuida das pessoas que mais necessitam, porque é assim na vida. Eu digo sempre, governar é como uma mãe. Não tem nada que pareça mais com o governo do que uma mãe cuidadosa. Uma mãe pode ter 10 filhos. Os 10 podem ser os galeguinhos mais bonitos dela. Mas ela vai dar sempre um chamego maior para aquele que tiver um probleminha de saúde. Aquele que tiver mais fragilizado. É aquele que vai ter um denguinho. É aquele que vai ter um pedacinho de bife a mais. É aquele que vai ter um danoninho a mais. É aquele que vai fazer um chamego maior. É assim que a gente tem que governar. O rico não precisa de mim, quando ele precisa pegar muito dinheiro emprestado. Quem precisa de mim é o pobre desse país. E de mim é a pessoa que a gente tem que governar. Então, eu tenho muito orgulho. Tenho muito orgulho porque eu aprendi tudo isso numa coisa chamada Escola da Vida. Eu aprendi. Leandro, eu gosto de Sorocaba porque eu vim aqui há muito tempo. Há muito tempo. E eu tinha um grande amigo meu, metalúrgico ferramenteiro, que trabalhava numa empresa que hoje não existe mais, a Brastemp, era uma fábrica de geladeira, de fogão. E o meu companheiro Bolinha, ele inclusive sofria, na verdade ele sofria de epilepsia. Então muitas vezes a gente toma os goles que ninguém era de ferro, terminava uma assembleia no sindicato, a gente ia para casa conversar. Ele era muito bom de política, muito competente. A gente tomava os goles. E às vezes, Padilha, ele tinha um ataque de epilepsia. Eu tinha que levar ele na Vila Barreto, às vezes meia-noite, 1 hora da manhã, eu levava o Bolinha para casa. E nós fizemos uma amizade extraordinária até que ele veio para Sorocaba. E aqui em Sorocaba, para minha surpresa, ele falou, Lula, eu vou ganhar aquele sindicato. E pouco tempo depois ele virou presidente do sindicato. E era uma figura excepcional. Eu era presidente, eu vim aqui no enterro dele, no meu segundo mandato. Então a minha relação com Sorocaba, além dessa relação com o sindicato, a relação com Hamilton Caiara, que são fundadores do PT, vereadores, deputados federais, deputados estaduais. Então, eu acho essa cidade uma cidade bonita. É uma cidade bonita, é uma cidade que tem um padrão de vida acima da média de outras cidades. E eu fico feliz com isso, porque os trabalhadores morando bem, sabe, as pessoas querem morar bem. Ninguém faz opção por ser pobre. Ninguém. Todo mundo quer ter o melhor. Todo mundo quer se vestir bem, todo mundo quer morar bem, todo mundo quer educar bem os seus filhos. É para isso que a gente nasce, fica adulto, casa, constrói família. O maior sonho de uma mãe é ver a filha formada, é ver um filho formado. Não tem nada mais sagrado, não é dinheiro que ela tem para dar para o filho, é educação que faz a diferença na vida das pessoas. É educação. É por isso que aqui em Sorocaba, eu fiz a primeira universidade federal dessa cidade, fui eu que fiz. Porque tem uma história com os prefeitos de outros estados, saber o seguinte. Aqui em São Paulo houve uma revolução em 32. Uma tentativa de golpe contra o Getúlio Vargas em 32. E o governo federal, o Getúlio derrotou os paulistas, que é a chamada Revolução de 32. Não tem nada de revolução, foi uma tentativa de golpe dos paulistas, da elite paulista, para não deixar Getúlio governar esse país. O Getúlio ganhou. Então os paulistas, muito espertos que eram, vocês querem saber a esperteza de paulista? É só conhecer a história dos bandeirantes. É só conhecer. Aí o que acontece? Os paulistas falaram, bom, o Getúlio ganhou o poder, mas a inteligência vai ser nossa.
e criaram a USP em 32. E a USP é efetivamente o maior centro de inteligência desse país, porque é a única universidade brasileira que está entre as 100 melhores do mundo. E é verdade que São Paulo produziu grandes quadros para governar esse país. Então a influência de São Paulo é muito grande, é muito grande. E não tinha Universidade Federal em Sorocaba, não tinha em São Bernardo, não tinha em Santo André, não tinha em Osasco, não tinha em Guarulhos, não tinha em Santos. E eu, então, que era o único presidente da República que não tem um diploma universitário, eu falei, eu vou fazer as universidades federais nessa cidade. E sinto orgulho de ser o presidente que mais fez universidade na história desse país. E sinto orgulho de ser o presidente que mais vou entregar institutos federais. Eu, quando peguei o governo em 2003, o Brasil tinha 140 institutos federais. E o primeiro dele foi feito em 1909, na cidade de Campo de Cataguases, pelo presidente Nilo Peçanha. Em 100 anos foi feito 140 institutos federais. Pois eu, em 15 anos, em 12 anos, vou entregar 782 institutos federais nesse país. Para formar a nossa, os nossos meninos. Para formar nossas meninas e nossos meninos. Eu quero, Leandro, que todo menino possa ter uma profissão. Porque a pessoa com uma profissão, ela fica muito melhor de vida. Eu, minha mãe é analfabeta. Eu sou o primeiro filho da minha mãe a ter um curso primário. Eu sou o primeiro a ter um curso técnico. Por conta disso, eu fui o primeiro a ter um carro, o primeiro a ter uma geladeira, o primeiro a ter uma televisão, o primeiro a ter uma casa e o único a ser presidente da República, por causa de uma profissão. Então eu quero que os jovens, os homens aprendam. Vocês, homens que estão aqui, sabem o que é procurar emprego com profissão e tem profissão. E sobretudo para as mulheres. O estudo para as mulheres tem um significado maior. Tá? Eu sou de uma geração em que as mulheres faziam o curso de corte e de costura. Né? Tinha 2 cursos que as mulheres faziam, corte de costura e culinária, que era para poder cozinhar e costurar para a família. Eu acho maravilhoso o corte de costura. Acho maravilhoso quem quer fazer. Mas não é essa a obrigação da mulher. A obrigação da mulher é estar onde ela quiser e fazer o que ela quiser. A mulher, ela já aprendeu a ir para o mercado de trabalho. Hoje, se você chegar num ponto de ônibus 6 horas da manhã, tem mais mulher no ponto de ônibus que ônibus. Então, a mulher já aprendeu a ir para o mercado de trabalho. Mas nós, homens, ainda não aprendemos a ir para a cozinha. Essa é uma coisa que nós não aprendemos. Nós não aprendemos. Quando a gente está com o microfone na mão, a gente fala que é socialista, a gente fala que é de esquerda, mas a gente ainda não aprendeu a ir para a cozinha a ajudar a lavar a louça. A gente não aprendeu a dar banho nas crianças, a lavar o que tem que lavar. Hoje fralda não lava mais porque joga fora, tudo descartável. Mas eu cheguei a lavar coeiro. Quem é mais velho aqui sabe o que é coeiro. Então, eu quero que a mulher estude, porque a mulher, além da profissão, dá mais qualidade no salário, a profissão da independência. A independência é uma coisa sagrada. Uma mulher não pode morar com outra pessoa por causa de um prato de comida. A mulher tem que morar com uma pessoa se ela quiser morar, se ela gostar da pessoa e da pessoa tratar ela bem. Porque se não tratar, mete o pé no fundilho dele e deixa ele procurar outra. Porque senão a gente não vai criar um mundo saudável. Um mundo que todo mundo sonha, a família viver em harmonia. É para isso que a gente faz as coisas nesse país. E é por isso que a gente vai continuar fazendo. Ontem eu aprovei, Padilha, para mandar para o Congresso Nacional uma lei que vai distribuir gás de cozinha de graça para 15 milhões e 500 mil famílias. Vocês sabem que a partir do mês passado, quem consome até 80 kW de energia não vai pagar mais energia. E quem consome até 120 vai pagar apenas a diferença entre 80 e 40, porque a energia está muito cara. E no Brasil, só para vocês terem ideia, o pobre usa energia no mercado regulado, que é energia regulada pelo governo. O rico usa energia no mercado livre. Sabe qual é o resultado disso? O rico paga mais barato do que os pobres. É isso. É por isso que eles privatizaram a Eletrobras. O benefício para quem? Quem é que ganhou? Quem é que ganhou com a privatização da BR, distribuidora da Petrobras? O que sobrou para nós? Nada. Então, eles têm que saber que comigo é assim. Ou seja, o Estado tem que ter finalidade. E a finalidade do Estado é cuidar de todos. E não quero privatizar a empresa pública. Eu quero que a empresa pública sirva o público. Que nem o Banco do Brasil faz. Que nem a Caixa Econômica faz.
Ali aquela que der prejuízo vai ter que dar lucro. Porque senão a gente não consegue fazer as coisas que o povo necessita. Então, Padilha, é o seguinte, eu quero te dar os parabéns. Porque eu acho que mesmo na área da saúde, nossa, mesmo junto ao Ministério da Saúde, sabe, na área da saúde do Brasil, tem gente que acha que saúde bucal não é prioridade. Ele não é dentista, ele não considera dentista médico. Então, para que cuidar disso? Então a gente tem que queimar, a gente tem que insistir, a gente tem que provocar. Aquilo que é bom, nem sempre as pessoas entendem. Outro dia eu tive uma discussão com o Padilha.